Capítulo 55. Poucos dias depois de sua visita, Mr. Bigley apareceu novamente, e sozinho. Seu amigo o deixara naquela manhã, indo para Londres, mas deveria voltar para casa em 10 dias. Sentou-se com elas por mais de 1 hora e estava num notável bom humor. Sra. Bennet o convidou para jantar, mas com muitas expressões de preocupação. Ele se confessou comprometido em algum outro lugar. Da próxima vez que vier, disse ela, espero que tenhamos mais sorte. Ele ficaria particularmente feliz a qualquer hora, etc, etc. E se ela o permitisse, aproveitaria uma oportunidade imediata de jantar com eles. Você pode vir amanhã? Sim, ele não tinha nenhum compromisso para o dia seguinte, e seu convite foi aceito com alacridade. Ele veio em tal boa hora que nenhuma das damas estava pronta. Sra. Bennet correu para o quarto de sua filha, que estava se vestindo, e com o cabelo meio terminado exclamou: Minha querida Jenny, apresse-se e desça. Ele chegou. Miss Bigley já chegou. Ele já está aqui. Apresse-se, apresse-se. Aqui, Sarah. Venha para o quarto de Miss Bennet agora e ajude-a com o vestido. Não se importe com o cabelo de Miss Lizzie. Desceremos assim que pudermos, disse Jenny, mas ouso dizer que Kitty já se adiantou a todas nós, pois ela desceu as escadas há meia hora. Oh, maldita Kitty, o que ela tem a ver com isso? Venha rápido, rápido. Onde está sua faixa, minha querida? Mas quando sua mãe saiu, Jenny não se convenceu a descer sem que estivesse acompanhada de uma de suas irmãs. A mesma ansiedade em ficar sozinhos foi visível novamente durante a noite. Depois do chá, Sr. Bennet se retirou para a biblioteca, como de seu costume, e Mary subiu para tocar seu instrumento. Com 2 dos 5 obstáculos sendo removidos, Sra. Bennet sentou-se, olhando e piscando para Elizabeth e Catherine por um bom tempo, sem conseguir ser notada por elas. Elizabeth não olhou para ela, e quando por fim Kitty o fez, disse muito inocente: Qual é o problema, mamãe? Para que você pisca para mim? O que eu devo fazer? Nada, filha, nada. Não pisquei para você. Ela então se sentou por mais 5 minutos, mas incapaz de desperdiçar tal preciosa ocasião, de repente se levantou e dizendo para Kitty: Vem aqui, minha querida, quero lhe falar. Tirou-a da sala. Jane instantaneamente deu o olhar para Elizabeth, que indicou seu incômodo com tal premeditação e seu rogo para que ela não cedesse a isso. Em poucos minutos, Sra. Bennet entreabriu a porta e chamou: Lizzie, minha querida, quero falar com você. Elizabeth foi forçada a ir. Você bem sabe que podemos deixá-los sozinhos, disse sua mãe, assim que ela chegou ao corredor. Kitty e eu vamos subir para nos sentar em meu quarto de vestir. Elizabeth não tentou argumentar com sua mãe, mas permaneceu quieta no corredor, até que ela e Kitty saíssem de sua visão, e então voltou para a sala de estar. Os planos de Sra. Bennet para aquele dia fracassaram. Bigley foi tudo o que era encantador, menos o enamorado declarado de sua filha. Sua tranquilidade e alegria fizeram com que ele fosse uma adição das mais agradáveis ao grupo da noite, e ele suportou a equivocada intromissão da mãe e ouviu todos os seus comentários tolos com uma paciência e disfarce que foram particularmente gratos à filha. Ele mal precisava de um convite para ficar para o jantar, e antes de ir embora, um compromisso foi acertado principalmente por meio dele e da Sra. Bennet, para que ele viesse na manhã seguinte para caçar com seu marido. Depois desse dia, Jenny nada mais disse de sua indiferença. Nem uma palavra se passou entre as irmãs, relativa a Bigley, mas Elizabeth foi se deitar com a feliz crença de que tudo deveria se concluir muito rapidamente, a menos que Miss Darcy voltasse dentro do tempo previsto. Seriamente, porém, ela se sentia toleravelmente convencida de que tudo deveria ocorrer com a conformidade daquele cavalheiro. Bigley foi pontual em seu compromisso.
e ele e o Sr. Bennet passaram a manhã juntos, como fora combinado. O último estava muito mais agradável do que seu companheiro esperara. Não havia nada de presunção ou de fantasia em Bingley que poderia provocar seu ridículo ou enojá-lo em silêncio, e estava mais comunicativo e menos excêntrico do que o outro jamais o vira. Bingley, claro, voltou com ele para o jantar, e à noite a invenção de Sra. Bennet foi novamente colocada em trabalho para tirar todos do caminho dele e de sua filha. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever, foi para a sala de desejum com esse propósito. Logo depois do chá, pois, como todas as outras iam se sentar para os jogos de cartas, ela não poderia ser cobrada a contra-atacar os planos de sua mãe. Mas ao voltar para a sala de estar, ao concluir sua carta, viu com infinita surpresa que havia razão para temer que sua mãe fora muito engenhosa para ela. Ao abrir a porta, percebeu sua irmã e Bingley juntos diante da lareira, como se engajados em firme conversa, e tivesse isso levado a nenhuma suspeita. Os rostos dos dois, já que eles apressadamente se voltaram e se distanciaram um do outro, teriam dito tudo. A situação era muito constrangedora, mas a dela, ela pensou ser ainda pior. Nenhuma sílaba foi emitida por ambos, e Elizabeth estava a ponto de ir embora novamente, quando Bingley, que assim como a outra tinha se sentado, subitamente se levantou e, sussurrando algumas palavras para a irmã dela, saiu da sala. Jane não poderia ter reservas com Elizabeth, de quem a confiança lhe dava prazer, e, instantaneamente lhe abraçando, reconheceu com vívida emoção que ela era a criatura mais feliz do mundo. Isto é demais, ela acrescentou, excessivamente demais. Não mereço isto. Oh, por que não estão todos felizes? As congratulações de Elizabeth foram dadas com uma sinceridade, uma candura, um prazer, que as palavras mal poderiam expressar. Cada frase de bondade era uma nova fonte de felicidade para Jane, mas ela não se permitiria ficar com sua irmã, ou dizer metade do que restou para ser dito sobre o presente. Devo procurar agora para minha mãe, ela exclamou. Eu não iria de forma alguma desprezar a afetuosa ajuda dela, ou permitir que escute de alguém que não eu mesmo. Ele já foi falar com meu pai. Nossa. Oh, Lizzie, saber que o que tenho para contar dará tanto prazer para toda a família, para toda a minha família, como devo suportar tanta felicidade. Ela então correu até sua mãe, que de propósito interrompera o jogo de cartas, e estava em seu quarto com Kitty. Elizabeth, que foi deixada sozinha, agora sorria com a rapidez e a tranquilidade com que o caso foi finalmente resolvido, que lhe dera tantos meses de suspense e irritação. E isto, disse ela, é o fim de toda a circunspecção ansiosa de seu amigo, de toda a falsidade e artifício da irmã dele. A conclusão mais feliz, mais sábia e mais lógica. Em poucos minutos, Bingley se juntou a ela, cuja conferência com o pai dela tinha sido curta e objetiva. Onde está sua irmã? Disse ele apressadamente assim que abriu a porta. Com minha mãe, no andar de cima. Descerá em um instante, ouso dizer. Ele então fechou a porta e, aproximando-se dela, rogou pelos bons votos e a afeição de uma irmã. Elizabeth, honesta e sinceramente, expressou seu prazer com o futuro do relacionamento deles. Cumprimentaram-se com grande cordialidade e, assim, até que a irmã descesse, teve de ouvir tudo o que ele tinha a dizer sobre sua felicidade e as perfeições de Jane. E, apesar de estar apaixonado, Elizabeth realmente acreditou que todas as expectativas de alegria eram fundamentadas na razão, pois tinha como base a excelente compreensão e o temperamento extraordinário de Jane, e uma similaridade geral de sentimentos e de gostos entre ela e ele. Foi uma noite de incomum prazer para todos. A satisfação de Sra. Bennet deu-lhe um brilho tão de animação ao seu rosto que a fez mais bonita do que nunca. Kitty sorria tolamente e esperava que sua vez chegasse logo. Sra. Bennet não poderia dar seu consentimento ou expressar sua aprovação em termos calorosos o suficiente para satisfazer os seus sentimentos, embora não falasse de outra coisa para Bingley por meia hora.
E quando Sr. Bennet se juntou a eles para o jantar, sua voz e seus modos claramente mostravam o quão feliz realmente estava. Nenhuma palavra, porém, passou pelos seus lábios em alusão a isso, até que seu visitante deu boa noite. Mas assim que se foi, voltou-se para sua filha e disse: Jenny, eu a felicito. Você será uma mulher muito feliz. Jenny correu até ele rapidamente, o beijou e o agradeceu pela bondade. Você é uma boa menina, ele replicou, e tenho grande prazer em pensar que se estabelecerá com felicidade. Não tenho dúvidas de que viverão muito bem juntos. O temperamento de vocês não é de maneira alguma diferente. Cada um de vocês é tão condescendente que nada será decidido, tão tranquilos que todos os criados os enganarão e tão generosos que sempre cederão a renda de vocês. Espero que não. A imprudência ou o agir sem pensar sobre questões financeiras seriam imperdoáveis para mim. Gastar mais do que ganham? Meu querido Sr. Bennet, exclamou sua esposa, do que você está falando? Ora, ele ganha 4 ou 5 mil por ano, e provavelmente mais. Então, dirigindo-se à sua filha, minha querida Jenny, estou tão feliz, estou certa de que não deverei pregar os olhos por toda a noite. Sabia como seria, sempre disse que seria assim. Afinal, estava certa de que você não poderia ser tão bonita à toa. Lembro assim que eu vi, quando veio para Hertfordshire pela primeira vez, no ano passado, que pensei o quão provável seria que ficassem juntos. Ele é o jovem mais bonito que eu já vi. Wickham, Lydia estavam todos esquecidos. Jane estava além da competição contra sua filha favorita. Naquele momento, ela não se importava com ninguém mais. Suas irmãs, mais jovens, logo começaram a se interessar pelos seus objetos de felicidade que ela poderia, no futuro, ser capaz de dispensar. Mary pediu o uso da biblioteca em Hertfordshire e Kitty implorou muito para que alguns bailes fossem realizados lá a cada inverno. Bingley, a partir de então, certamente se tornou um visitante diário em Longbourn. Vinha frequentemente antes do desjejum e sempre ficava até depois do jantar. A menos quando algum vizinho cruel, que não poderia ser suficientemente detestado, lhe fizer algum convite para jantar, o que pensava ser obrigado a aceitar. Elizabeth tinha agora pouco tempo para conversar com sua irmã, pois enquanto ele estava presente, Jane não tinha atenção para dedicar a mais ninguém. Mas ela se descobriu consideravelmente útil a ambos naquelas horas de separação que deveriam ocorrer às vezes. Na ausência de Jane, ele sempre se aproximava de Elizabeth, pelo prazer de falar com ela. E quando Bingley partia, Jane constantemente buscava os mesmos meios de alívio. Ele me fez tão feliz, disse ela, uma noite, ao menos, dizer que ignorava que eu estivesse na cidade na última primavera. Eu não acreditava ser possível. Eu suspeitava, respondeu Elizabeth, mas a que ele atribuiu isso? Deve ter sido obra de sua irmã, certamente. Não gostava do relacionamento dele comigo, o que não me surpreende, já que ele poderia ter escolhido muito mais vantajosamente em muitos aspectos. Mas quando virem, como confio que verão que o irmão delas é feliz comigo, aprenderão a se contentar e ficaremos em bons termos novamente, embora nunca possamos ser o que éramos uns para as outras. Este é o discurso mais imperdoável, disse Elizabeth, que já ouvi você expressar, boa garota. Irritar-me-ia, de fato, vê-la novamente como ingênua a acreditar na falsa consideração de senhorita Bingley. Você acreditaria, Lizzie, que quando ele foi à cidade em novembro passado, ele realmente me amava e nada além da persuasão de que eu era indiferente evitou que ele voltasse para cá outra vez. Ele cometeu um pequeno erro, de fato, mas acreditei-o à modéstia dele. Isso naturalmente acarretou elogios de Jane sobre a timidez dele e o pequeno valor que ele colocou em suas próprias boas qualidades. Elizabeth estava satisfeita por ver que ele não traíra a interferência do amigo, pois, embora Jane tivesse o mais generoso e complacente coração do mundo, sabia que seria uma circunstância que a diminuiria diante dele.
Sou certamente a mais sortuda criatura que já existiu, exclamou Jenny. Oh, Lizzie, por que estou assim isolada de minha família e abençoada mais do que eles? Se eu pudesse vê-la tão feliz, se houvesse outro homem igual para você. Se você pudesse me dar 40 homens assim, nunca poderia ficar tão feliz quanto você. Mesmo que eu tivesse o seu temperamento e sua bondade, nunca poderia ter a sua felicidade. Não. Deixe-me mudar por mim mesma. E talvez, se eu tiver muito boa sorte, possa encontrar outro Sr. Collins a tempo. A situação da família Ledbourne não poderia ser por muito tempo um segredo. A Sra. Bennet teve a sorte de sussurrá-la para a Sra. Phillips e ela se aventurou, sem qualquer permissão, a fazer o mesmo para todos os seus vizinhos em Meryton. Os Bennets foram rapidamente anunciados como a família mais afortunada do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia fugira, tinha sido comprovado por todos como assolada pelo infortúnio. Fim do capítulo 55. Inscreva-se no canal, deixe seu like e o seu comentário, que é muito importante. Saudações!